Maior. Tom Maior. Mais um Tom Maior aqui no ar. Eu estava até acompanhando o pessoal aí da live. Parece que a gente já estava ao vivo lá e o pessoal respondeu aqui, sim, estamos ouvindo. Então, assim, ó, a gente estava parado aqui olhando para vocês, mas é porque você que está acompanhando pela live do Facebook da Rádio Sagres e você também que está acompanhando pela live do canal da Renaps no YouTube, nós estamos ao vivo na televisão também, no canal 26 da Sagres TV. Sejam todos muito bem-vindos, você telespectador que nos assiste pela televisão, você internauta que nos assiste pelo Facebook da Rádio Sagres e agora também, excepcionalmente, você já vai entender por quê, quem já acompanha o Tom Maior vai entender por quê que a gente também está passando na live da Renaps no canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa programação especial voltada para o meio ambiente. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972, durante a abertura da Conferência de Estocolmo, na Suécia. A data de 5 de junho passou a ser celebrada como Dia Mundial do Meio Ambiente. E você já deve ter percebido que a gente está com uma programação diferente, um estilo diferente. Normalmente, quem não acompanha o Tom Maior, temos aí a primeira hora comigo na apresentação, Ana Carolina. Na segunda hora, dando continuidade para o Tom Maior, tem o Vinícius Tondolo. Nós estamos aqui juntos hoje, especialmente pelo meio ambiente em Tom Maior, fazendo uma programação especial, eu e Tondolo, guiando nas próximas 2 horas, junto conosco, mais 6 convidados especiais que vão ser nossos entrevistados a respeito de temas relevantes sobre o meio ambiente, mas também 6 mediadores online que vão nos ajudar aí nesse bate-papo, nessa conversa, nesse momento especial que nós vamos ter aqui, tão bacana sobre o meio ambiente, sobre a questão dos resíduos, das florestas, do cerrado. Tem muita coisa bacana aí hoje. E a realização desta programação especial, Meio Ambiente em Tom Maior, a gente do Sistema Sagres agradece o apoio e a parceria com a Renaps, a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração. A Renaps, que é uma organização social focada em fortalecer o desenvolvimento socioeconômico do país, promovendo a inserção de jovens no mundo do trabalho. Também agradecemos a parceria e o apoio da Fundação Procerrado, que é uma organização também social, instituída em 1994 em Goiânia e é pioneira na visão integral do bioma cerrado. A gente agradece o apoio da Fundação Procerrado e nós também agradecemos o apoio da plataforma digital EduJob. A EduJob é uma startup que desenvolve um software completo para aprendizagem, recrutamento e seleção de jovens aprendizes e também estagiários. Estes são os nossos parceiros nessa programação especial do meio ambiente em Tom Maior. Marcando então o início da nossa programação, do nosso especial Meio Ambiente em Tom Maior, nós vamos assistir aí o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, mandando um recado muito importante para todo mundo. Vamos assistir. Nature is sending us a clear message. We are harming the natural world to our own detriment. Habitat degradation and biodiversity loss are accelerating. Climate disruption is getting worse. Fires, floods, droughts and superstorms are more frequent and damaging. Oceans are eating and acidifying, destroying coral ecosystems. And now a new coronavirus is raging, undermining health and livelihoods. To care for humanity, we must care for nature. We need our entire global community to change course. Let's rethink what we buy and use, adopt sustainable habits, farming and business models, safeguard remaining wild spaces and wildlife, and commit to a green and resilient future. As we work to build back better, let us put nature where it belongs, at the heart of our decision-making. On this World Environment Day, it's time for nature.
Lembrando que o Sistema Sagres é parceiro, né, da ONU no Pacto Global de Mídia, e aí uma bela mensagem do presidente da ONU, Antônio Guterres. E para você que está nos acompanhando pela internet, para você que está no canal da Renaps, no YouTube, tradicionalmente nas lives da Renaps, os jovens vão registrando, né, o lugar de onde estão vindo. Eu já estou acompanhando aqui, nós já estamos chegando a mais de 140 conexões simultâneas e já temos gente de todo o Brasil participando. E também no nosso Facebook, já temos, no Rádio Sagres, nós já temos muitas participações, já temos o pessoal comentando nessa live, e eu faço o destaque para vocês. Façam perguntas na live, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube da Renaps, e elas serão transmitidas aqui ao longo das nossas mesas redondas. E para começar, a primeira dessa nossa live especial do Meio Ambiente em Tom Maior, eu convido para participar conosco a Ricardo Piquet e também a Lívia Bailão. A Lívia Bailão já é parceira nossa aqui do Sistema Sagres, do Sagres em Tom Maior, e vai mediar esse debate, esse primeiro debate daqui no Meio Ambiente em Tom Maior. E o nosso participante convidado é Ricardo Piquet. Piquet é engenheiro e mestre em administração, empreendedor social, cultural e ambiental, e atualmente é diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que gere o Museu do Amanhã do Rio de Janeiro e também do Fundo da Mata Atlântica. Os dois sejam muito bem-vindos, Lívia, e também, em especial, você, presidente Piquet, Ricardo Piquet, participando conosco. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Boa tarde, Piquet. Você, sua participação especial aqui conosco, que muito nos honra. Boa tarde, Vinícius e Carol aí no estúdio, os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Nós aqui do Tom Maior, comemorando esse dia especial de meio ambiente em Tom Maior. É uma alegria tê-lo aqui, Piquet. E para a gente começar, eu gostaria que você pudesse expor para nós como é que é essa questão que o Museu do Amanhã, com uma exposição nova, está trazendo aí essa mensagem sobre o alimento para o planeta. Como é que surgiu essa ideia? Enfim, será que o nosso planeta vai dar conta de sustentar 10 bilhões de pessoas? Bom, boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos do Grupo Sagres. Eu queria aqui agradecer a vocês pela oportunidade, mandar um abraço para o meu amigo e inspirador Adair Meira, de muitos anos, através da experiência da Adair, da Fundação Pro Cerrado e depois da Renaps. Fui envolvido na causa comum do jovem aprendiz por muitos anos e, naturalmente, pela causa ambiental, né? E eu queria começar, Lívia, se você me permite, fazer um registro, que nós estamos aqui numa semana dedicada à natureza, à nossa relação com o meio ambiente, mas em meio a uma pandemia. Então eu não poderia deixar de registrar o nosso lamento pelas perdas durante essa pandemia, em especial de todas as famílias que sofreram e estão sofrendo, e dizer que esse momento de pandemia ele certamente vai ser lembrado pela dor, pelas dificuldades, pela incerteza, mas também no olhar otimista, como é o perfil do Tom Maior, dizer que ele pode ser lembrado também por um momento de transformação, não é? E a gente tem trabalhado em cima desta pauta, da pauta das oportunidades de transformação para uma vida melhor, para um amanhã melhor, e esclarecendo que o nosso amanhã, quando a gente se refere ao tempo, é um tempo não tão longe, são décadas à frente, onde a juventude, todos que decidirem tomar uma atitude hoje, poderão usufruir desse amanhã melhor. Então a gente diz na nossa mensagem-chave que o amanhã é hoje e hoje é o dia da ação, da atitude para que esse amanhã seja melhor. Então esperamos sim, temos todos os motivos para acreditar que a humanidade pode melhorar, e esse sinal desta pandemia pode ser o momento de alertar a todos nós. Alertar que essa natureza que nós hoje comentamos e discutimos,
É nela que nós estamos inseridos. O ser humano é parte dessa natureza, é parte dessa grande biodiversidade. Não existe, ou nunca deveria ter existido, uma separação entre as duas partes, né? O ser humano é parte desse todo e a nossa missão, enquanto parte dessa biodiversidade, tem sido mal cumprida, né? Nós não temos tratado ou nos relacionado com essa natureza da forma que devíamos, ou da forma que as outras espécies, por exemplo, estariam esperando. Então, nós temos alguns dados, e no Museu do Amanhã nós apresentamos isso claramente. Nos últimos 70 anos, a humanidade consumiu mais o planeta do que 200 mil anos para trás. Evidentemente, através de um modelo de consumo, um modo de viver no período pós-industrial, que não é sustentável, definitivamente não é sustentável. E nós precisamos alertar todos os decisores, os mais velhos e os jovens, mas todos que têm a oportunidade de mudar, que essa forma não sustentável, ela não pode permanecer. Então, dentro desses aspectos que nós mapeamos, na forma de consumir, na forma de gerar lixo, na forma de consumir energia não renovável, isso precisa ser refletido e precisamos apresentar oportunidades ou caminhos diferentes para que as decisões sejam as melhores possíveis. E dentro dessa forma de viver, temos um capítulo especial dedicado à alimentação, né? Nós hoje somos 7 bilhões de pessoas e em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas. E é uma discussão muito intensa, muito longa, talvez coubesse em outros papos que nós possamos ter. Será um prazer voltar a conversar com vocês sobre essas questões mais amplas. A alimentação precisa e vai ser incrementada em até 70% de aumento de demanda por essa população. Mas que tipo de alimentação é essa? De onde virá essa alimentação? Essas são perguntas que nós fizemos numa exposição, muito bem sucedida do ponto de vista da crítica, do ponto de vista da visitação. Ela se chamava Para Todo Mundo. Era um neologismo onde a gente falava do prato do mundo ou para todos, onde a gente se referia a esse pensar sobre a alimentação. Desde a alimentação, que é parte da cultura, da nossa cultura, a gente se junta 3, 4 vezes numa mesa para comer com talher, às vezes com os palitos, às vezes com a mão, com características distintas que mostram a identidade de cada lugar, né? Não é em todo lugar que se come arroz de piqui, né? Não é em todo lugar que a gente come pão de queijo, nem uma tapioca. Então, o alimento é parte da nossa vida, é parte da nossa socialização, é parte da nossa identidade cultural. Isso, um viés da alimentação. O outro é o viés da produção desse alimento, né? Como é que nós nos relacionamos com os ativos ou com os recursos naturais para produzir a alimentação que nós necessitamos. Então, nesse processo de alimentação, nós abordamos também que existem os processos orgânicos, os processos mais naturais em menor escala, e existem os processos não tão orgânicos, em grandes escalas, industriais, que trazem, claro, alguns benefícios, porque o volume dessa produção de alimentos ela tem que ser compatível à quantidade de pessoas que desejam, que precisam de alimentos, mas, ao mesmo tempo, as invenções ou as inovações humanas para produzir essa quantidade de alimentos trouxe outros malefícios, né? Uma forma de produzir proteína, como os anabolizantes ou os agrotóxicos para proteger de pragas aquela alimentação, e isso, claro, interferiu na qualidade da saúde humana. Então nós temos efeitos sobre a natureza e efeitos sobre a saúde humana que precisam ser amplamente debatidos. Sim, Piqui, excelente a sua explicação. Conseguimos aí apreender, né, a proposta dessa exposição, dessa provocação inquietante do Museu do Amanhã, porque faz muitas perguntas para as quais a gente não tem resposta, né, no momento primeiro, assim, mas nos inquieta muito. Na sua opinião,
o que é preciso mudar? Nós teremos que viver com menos? Como mudar esse padrão da sociedade? Se é que você comentou do padrão de consumo, né, que é o padrão de mercado, de consumo que nós estruturamos até hoje, ele não sustenta essa condição hoje, ele não sustenta essa possibilidade daqui a um médio prazo, né? Então, o que nós precisaríamos mudar, em especial, a primeira coisa? Veja, eu poderia fazer uma alusão aqui a esse processo que nós vivemos hoje da pandemia, tá certo? Estamos no meio de uma pandemia, a pandemia é gerada por um vírus, portanto é uma causa biológica, na verdade biofísica e, portanto, ambiental. Então, essa pandemia, assim como outras endemias que nós tivemos, ela é fruto, reflexo da relação nossa com a natureza. Esse vírus apareceu na China, mas poderia ter aparecido nas águas contaminadas das regiões urbanas do Brasil, podia ter aparecido numa área nova devastada da Amazônia, ou poderia ter sido um vírus novo causado pela maneira estressante com que nós lidamos com os animais para produzir proteína para o mundo, para os humanos. A gente tem registro aqui da gripe aviária, da febre suína, do ebola, da vaca louca, são formas que os alimentos reagem na maneira que nós tratamos esses alimentos para serem consumidos. Assim como foi no coronavírus na China, no contato direto com alimentos através de animais silvestres que trouxeram esse vírus para o corpo humano que não estava preparado para essa defesa. Então, todas essas epidemias dos últimos 30 anos foram resultado da nossa relação com a natureza, de alguma forma. Então, nesse aspecto, acho que a gente precisa pensar assim, primeiro que na pandemia, com esse contingenciamento, com esse confinamento, nós descobrimos, na verdade, que nós não precisamos consumir tanto. Há depoimentos que as roupas não usadas hoje não cabem no guarda-roupa das pessoas, né? Você não precisa de tanto o que se tem, você não precisa consumir tanto, você precisa ter mais equilíbrio na vida, e isso acho que faz bem à natureza. Do ponto de vista da alimentação, nós temos esse problema, a forma que os animais são confinados geram estresse, geram problemas. Isso precisa ser cuidado. Não é? As fazendas, por exemplo, e não é aqui só no Brasil, mas nos Estados Unidos, há 30 anos atrás, 5% das fazendas suínas produziam mais de 5 mil unidades por ano. Hoje são 80%. Quer dizer, o confinamento de animais ou a aglomeração de pessoas para cuidar desses animais, isso gera problemas para a alimentação, eu não tenho dúvida. Mas, por outro lado, nós precisamos buscar outras fontes de recursos, né? Você vê, para cada quilo de carne bovina na nossa mesa, nós consumimos 7 quilos de ração para produzir aquele 1 quilo de alimento. Nós gastamos 15 mil litros para produzir 1 quilo d'água, 1 quilo de carne bovina. É evidente que isso, em larga escala, para todo mundo, não é sustentável também. Então, nós precisamos repensar a forma de produzir proteína animal, proteína através de insetos, proteína através de vegetais. Nós precisamos explorar outros caminhos, como, por exemplo, os oceanos. Nós exploramos muito pouco, né? Há quem diga que nós conhecemos mais a Lua do que o fundo do oceano. São fontes de riqueza e fontes de alimentação que exploramos pouco, né? De maneira que precisamos rever o nosso consumo e precisamos rever a nossa produção. Acho que as duas combinadas poderemos ter algum resultado positivo para os próximos 30 anos. Olívia, nós temos pergunta dos jovens aqui na live, né? A Carol registrando, acompanhando um pouco a movimentação dos meninos inquietos, e vai ser bacana depois, Piquet, você acompanhar na live do YouTube, ver a inquietação e uma quantidade de perguntas que os jovens têm gerado diante dos seus, das suas inquietações. Perguntas e dizeres muito bom, tá fantástico, ai que bacana, muito boa live, tô aprendendo, o pessoal já tá aqui, entrando e comentando, tá muito bacana os jovens. Bom, eu vou trazer uma pergunta da Vitória Barbosa. Ela perguntou assim, Piquet,
Você acredita que essa pandemia agora está ajudando o meio ambiente? Isso que aconteceu foi algo bom para o planeta? Veja, isso é uma pergunta excelente e delicada de responder, né? Porque é um fato biológico, a gente pode dizer tranquilamente que foi um sinal da natureza, sim, e é um sinal da natureza para a gente repensar isso tudo. Agora, evidentemente que um recado da natureza duro como esse, onde nós paramos o mundo, 3 bilhões de pessoas, mais de 250 mil óbitos, só aqui no Brasil mais de 30 mil óbitos, não pode ser uma notícia boa, né? Mas nós podemos dizer que foi um alerta duríssimo da natureza para que a gente pudesse repensar essa nossa relação com eles. E nada obrigatória, há muito pouco tempo atrás, ninguém acreditaria que o mundo pararia por 2, 3 meses, por conta de um vírus. Ele se acaba com sabão, mas ele pode contaminar e matar milhares de pessoas. Então, é um recado duro e urgente, e a gente nos resta aproveitar a oportunidade dessa parada para poder pensar nessa transformação e não querer voltar ao que era antes. A gente tem dito no museu que fevereiro desse ano, janeiro desse ano, ficou no século passado. Ficou no passado tão longe que não dá para trazer para hoje. E acho que a gente travou um pouquinho ali a conexão do Piquet, vamos ver se retorna, da Lívia também. Acho que não. Poxa, ali no finalzinho, e a gente já estava para se despedir, não é não, Tom? Já estava para se despedir. E é bacana, assim, uma questão que eu deixo para todos que estão nos acompanhando, em cima de todos esses destaques, esses problemas trazidos pelo Piquet e também pela Lívia nessa nossa primeira rodada de bate-papo, de debates. Conheço as suas causas e são muito próximas às minhas. A gente pode dizer que é o que nós desejamos que seja, né? Desejamos que esse mundo novo ele seja mais sustentável, sim. Desejamos que as pessoas estejam mais solidárias, mais próximas, mais família, mais amigos, mais justas, né, depois dessa pandemia. Mas dizer também que o nosso modo de vida poderá ser melhor. Talvez seja o momento da gente ter mais bicicletas, mais caminhadas, mais transporte público sustentável, como trens elétricos ou metrôs elétricos. A gente pode dizer que a vida pode ser melhor se a gente tiver mais conectividade. Veja quantas pessoas passaram de uma hora para outra a se comunicar como nós estamos nos comunicando aqui, né? Imagina todos conectados, conectividade de qualidade através do 5G, onde a escola possa oferecer melhores conteúdos e a educação melhorar, possam melhorar a relação no trabalho e você ter pessoas trabalhando em casa, sim, e se encontrando também pessoalmente, e por que não melhorar a medicina, a telemedicina através dessa conectividade também, né? Viver num mundo onde a gente tenha menos poluição, menos geração de lixo, consumir menos, como eu falei, e utilizar mais energias renováveis do que energias a combustão, energia óleo e gás, para que a gente mantenha mais ou menos esse céu limpo, que algumas cidades faziam décadas que não se via um céu tão limpo, né? Uma água tão limpa, tão translúcida. Então, acho que esse cenário, com menor intensidade, mas com mais qualidade, talvez seja o que nós todos desejamos e não víamos oportunidade de fazer essa mudança até esse sinal da natureza. Piquet, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de poder conversar conosco do Sistema Sagres e de todos os nossos parceiros e com os jovens aprendizes que estão nos acompanhando. Nós já estamos com 230 pessoas só na página da Renata no YouTube. Então tem muita gente interessada, engajada, e eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu até queria fazer mais perguntas, mas o tempo é rápido, os assuntos são muito bons. Eu mesmo gostaria de deixar um destaque para os nossos jovens, que é antropoceno. Depois que eu estive no Museu da Manhã, em outubro do ano passado, Piquet, eu não paro de estudar esse conceito, viu? Boa.
Estamos no antropoceno, talvez no coronaceno, mas é a hora de pegar esses jovens e mudar o planeta, mudar a nossa relação com o planeta. Muito obrigado a vocês, viu? Uma oportunidade enriquecedora e prazerosa. Tomara que tenhamos outros encontros como esse. Muito obrigado. E eu também agradeço a você. Um abraço, Piquet. Obrigado, Lívia. Um abraço para você. Um abraço, até a próxima. Até mais, Piquet, Lívia. Obrigada. A gente agradecendo a Lívia, o Piquet, né, nessa nossa primeira rodada. Você pode participar conosco pelo WhatsApp aqui da Sagres TV no 62-3216-0726 e também pelas nossas lives pelo sagresonline.com.br. Você acompanha, mas em especial no Rádio Sagres no Facebook e no YouTube da Renaps Brasil. A gente vai para uma rápida parada. Na sequência tem nova mesa de debates aqui no Meio Ambiente em Tom Maior. Mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. Tom Maior. Tom Maior. Acho que eu vou acompanhar, na verdade, pela live, porque eu já estou vendo que eu estou ali na live, então eu vou fazer esse acompanhamento, porque a gente perdeu o nosso retorno aqui. Você que nos assiste aí de casa, estamos de volta, um especial Meio Ambiente. Daí você viu que a gente fica meio perdido, né, Vinícius? Mas a gente está muito bem centrado e entendido do que estamos fazendo. Carol, esse é o novo normal. Esse é o novo normal. As conexões, os sinais vão nos deixando aí, mas a gente está aqui de volta. Eu quero saber quem nunca foi deixado, a internet deixou na mão, que não levante a mão aí, quem nunca... Quem a não... gente teve aí no primeiro bloco, né, Vinícius Tondolo, a gente teve o Ricardo Piquet passando aí pra gente uma mensagem, ele que é presidente também, né, lá do Museu da Manhã do Rio de Janeiro, participou aí de um primeiro bloco maravilhoso, a nossa live lá no canal da Renaps, né, no YouTube, já estamos com 250 pessoas assistindo, jovens de todo o país, aqui ó, de Goiânia, de São Paulo, um pessoal mandando um oi, Heloísa Machado. Ana Vitória, ótima live. Caroline também. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem participando, é muito bacana tê-los aqui. A temática foi feita com muito carinho, uma preocupação muito grande em relação ao que estamos vivendo nos dias de hoje. O primeiro bloco foi com o Ricardo Piquet, com a mediação da nossa querida amiga Lívia Bailão, que já nos acompanha aqui no Tom Maior. Nós vamos seguir daqui a pouquinho com nossos entrevistados, né, Tom? E eu queria destacar que no bloco anterior que a gente falou sobre o antropoceno, o antropoceno é um estudo que analisa a influência do homem no meio ambiente. Então é muito bacana de você que está nos acompanhando de estudar. Porque assim, só o antropoceno valeria o programa inteiro. Né? É uma palavrinha complicadinha, mas o velho e bom Google aí vai já te orientar, assim, né, dá Tom? uma pesquisada. O Museu da Manhã foi todo montado em cima dessa teoria, desse conceito. Então, vale a pena. Vale a pena. Tanto é que eu fiquei 5 horas no museu. Então, assim, você vê que o assunto rende. Dá para fazer tour virtual no museu, hein, gente? Entra lá no site, Museu da Manhã, procura lá que dá para fazer tour virtual, inclusive, lá, museudamanhã.org.br. Você pode, da sua casa, visitar, inclusive, a exposição lá que o Piquet nos trouxe, falando sobre a questão da alimentação. Para o nosso segundo bloco, a gente vai ter aqui duas convidadas especiais, a professora Renata Ultra e a Carla Emanuela. Elas vão aparecer aí já já. A Carla Emanuela é arquiteta, mestre em geografia, doutora em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de planejamento urbano e ambiental, com ênfase em gestão de recursos hídricos e saneamento. Bem-vinda, Carla. Olá, muito obrigada aí ao convite da Sagres, parabéns por esse evento maravilhoso. Acho que a gente perdeu. Ah, ali, apareceu. Esse debate. Obrigada, Carla. É um Carla. prazer imenso estar aqui. Obrigada por estar aqui conosco. Nossa mediadora online vai ser a professora Renata Ultra, bióloga e instrutora
da Renapse. Oi, Renata. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Vou então passar a palavra para a nossa convidada especial, doutora Carla Emanuela. Ela vai trazer a temática aí falando sobre meio ambiente pós-pandemia. Como é pensar isso, Carla? Pois é, nós estamos com um novo desafio agora, né? Se o nosso desafio já era pensar, né, a questão ambiental no antropoceno, para a gente poder dialogar com a live anterior, que foi maravilhosa, eu pude acompanhar, foi muito bacana mesmo. Nosso desafio agora é pensar nesse meio ambiente, né, com essas transformações todas da sociedade, agora num momento onde a gente não imaginaria que pudéssemos ver, né, que é essa pandemia da Covid-19, uma situação muito séria, que já levou aí a mais de 600 mil pessoas serem contaminadas, né, no nosso país. Os desafios ambientais são imensos, né, nesse momento. Eles já eram antes e agora nos coloca, como dizer assim, alguns estão dizendo, uma janela de oportunidades também da gente repensar o nosso fazer, né, a nossa relação com as indústrias, com o comércio, com a produção e com a economia de uma forma geral. Se antes a gente estava preocupado com as emissões de CO2, né, o dióxido de carbono, o aquecimento global, as mudanças climáticas globais, o nível de desmatamento, agora, com a pandemia, nos coloca mais um desafio, né, que é pensar essa preservação, pensar a necessidade de rever os padrões econômicos e industriais e garantir a continuidade da vida, né? Nessa janela aí que nós estamos vendo. E quando eu falo janela, eu estou querendo dizer assim, olha, saiu esses dias uma matéria, não sei se vocês acompanharam, em março, né, com a seguinte frase, que eu acho que ela é muito emblemática desse momento, olha, para os defensores de cidades tranquilas, não poluídas e sem veículos, as últimas semanas ofereceram oportunidades inéditas para nós testarmos nossas ideias. Nesse período agora que a gente tem vivido, né, do isolamento social, um exercício coletivo extremamente difícil, também foi possível monitorar a redução de CO2 na Terra, foi possível monitorar a volta de algumas espécies, né, nas cidades, canais, né, cursos d'água que voltaram de alguma forma a serem mais cristalinos, em função da redução da nossa atividade, né, sobre esse meio, né, seja ele urbano, seja ele rural. Então, essa pandemia abre para nós uma possibilidade de repensar essas nossas práticas. Por isso que a gente fala hoje nessa janela de oportunidade, numa janela no seguinte sentido, se aquilo que a gente já vinha alertando antes, que a atividade humana provoca imensos impactos, né, sobre o globo terrestre, a ausência dessa atividade também permite que essa natureza ela se recomponha de alguma forma. Agora, a gente não está falando que nós vamos viver numa Terra sem pessoas, correto? Não é um planeta sem pessoas, nós estamos falando de um planeta com pessoas. E precisamos que as pessoas vivam bem nesse planeta, seja as pessoas, seja a natureza. Então, o que nós estamos chamando de janela é esse aprendizado coletivo, né? Que aquelas teses todas que a gente falava, elas se mostram verdadeiras. Então, como repensar nosso padrão de produção e consumo, garantindo um meio ambiente adequado para todos e todas, né? É esse o exercício atual que nós precisamos fazer nesse cenário tão difícil com a pandemia da Covid-19. Isso mesmo, doutora Carla. Todo mundo preocupado e pensando em como aproveitar essa janela, né? Então, o mundo todo percebeu o que eu chamo de essa gratidão da natureza nesse período de isolamento, onde reduziu a emissão de gases e poluentes, né, de uma maneira geral. E vários biólogos, ambientalistas, até mesmo a ONU, espera que a população aproveite, né, para voltar e usar isso como um ponto de partida, buscando assim um novo rumo. Mas, apesar de líderes políticos também, empresários, falarem muito a favor dessa retomada econômica sustentável, ainda há poucos sinais de uma elaboração de políticas que garantam esse novo rumo. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora, com a sua experiência, com o seu conhecimento, qual será a relação da sociedade com o consumo depois da pandemia?
Você acredita que a sustentabilidade assumirá finalmente o eixo central de desenvolvimento? Eu acredito que, mais do que nunca, né, a perspectiva da sustentabilidade socioambiental, ela precisa assumir uma centralidade, né, nas políticas de desenvolvimento. Então, por isso que a gente fala nessa busca, né, por entender o significado disso em relação ao ambiente, mas também em relação às pessoas, né, como a gente vive, né, como a gente convive em relação a esses padrões. Eu acho que nós temos, sim, uma série de exemplos, né, de poder repensar essa estrutura atual das políticas de desenvolvimento, fazendo consolidar propostas, por exemplo, de eficiência energética, de urbanismo sustentável, de práticas agropecuárias que dialogam com uma perspectiva da sustentabilidade ambiental. É possível repensar, né, as nossas atividades agrícolas para que elas, de fato, sejam sustentáveis. Então, eu acho que abre esse caminho e a gente espera, né, que a nossa sociedade ela aprenda nesse momento, né, com esses desafios. E esse desafio, né, da preservação ambiental, ele não pode estar descolado da preocupação econômica, né? Não existe esse antagonismo, né, ou meio ambiente ou economia. Não, existe a questão do bem viver, né? Existe a vida. Então, nós precisamos pensar que essas alternativas, né, de proteção e preservação ambiental, elas sim devem estar aliadas com possibilidade de desenvolvimento econômico, né? Seja a produção de alimentos saudáveis, né? Nós podemos pensar nos circuitos curtos, não precisamos trazer alimentos tão distantes, podemos favorecer a agricultura familiar, a agricultura urbana, o campesinato, né, as comunidades quilombolas e indígenas, né, numa outra perspectiva no sistema agroalimentar, por exemplo. Podemos pensar uma mobilidade urbana sustentável, olha só, né? Muitas cidades, exemplo agora de Bogotá, né, estão dando cada vez mais visibilidade ao uso, né, do sistema não motorizado, que é as bicicletas, né? Justamente numa perspectiva de que não dá para andar todo mundo no ônibus por causa do contato e isolamento social. Então, abre essa janela de possibilidade de afirmar a política de mobilidade sustentável. Então, acho que tem, sim, uma perspectiva bastante promissora de ter políticas nesse sentido. Óbvio que a participação da população, né, de todas as pessoas nesse sentido, né, com demandas, com uma afirmação crítica em cima disso, passa a ser extremamente importante, né? Carla, eu queria trazer aqui para o estúdio, Obrigada, Renata Carla. também, para a gente poder ver com os jovens lá da live, se eles estão com alguma dúvida, uma pergunta, é sempre bacana, né? Eles trazem bons questionamentos. Vamos ver aqui, o Tondro está de olho lá. E aí, Tondro? Estou acompanhando aqui, tem comentários que se tornam um pouco mais pessimistas, um pouco mais otimistas, mas até o Thiago aqui está acreditando que a pandemia não vai diminuir o consumo. E a Kendra Natasha Passos, ela pergunta se vocês acreditam, se você, professora, que depois que a pandemia passar, a humanidade, o ser humano vai aprender a lidar melhor com a natureza. Olha, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu não penso que está tudo perdido, né? Então, eu preciso acreditar nas pessoas. E se a gente construir, né, políticas públicas pensando para as pessoas, se a gente construir processos de inclusão econômica em que as pessoas sejam valorizadas, se a gente pensar que a economia não está dissociada da questão ambiental, eu acredito que é possível dar passos largos no sentido de mudanças. Agora, se a gente achar que a economia ela caminha separada do meio ambiente, de fato, os padrões de consumo dificilmente mudarão. Então, eu gosto muito dessas questões da juventude, porque são certeiros, né? E precisamos que a juventude nos ajude a enfrentar esses desafios. Porque é a angústia deles, né? Não podemos ser pessimistas, não. Temos que criar alternativas. É uma angústia deles, mas é uma angústia nossa, né? Todos nós estamos com essa angústia do que vai acontecer. Exatamente. Mas esse do que vai acontecer também é um exercício nosso, né? A gente não pode esperar esse futuro pessimista chegar, né? Por isso que nós precisamos alertar os governantes, né? Acho que recentemente a passagem da Greta Thunberg, né? Denunciando as emissões de carbono, as mudanças climáticas, uma aluna, né? Uma jovem fazendo um ato político extremamente importante.
foi super bacana para alertar os governos, e acho que a nossa juventude ela sempre tem um papel protagonista de ajudar a mobilizar, de ajudar a denunciar, inclusive, né, de ajudar nessa reflexão de que a gente precisa repensar esse padrão de consumo. Se todo mundo continuar consumindo, né, ou voltar a consumir depois da pandemia, o que a gente consumia antes, nós não vamos ter mais uma Terra, né? Não vamos ter mais um planeta. E esse tema cabe à nossa existência, né? Muito bom, é preciso alertar todo mundo que precisamos mudar. Muito bom. A professora Renata tem aí o contato direto com os jovens, né, Renata? Com a angústia também deles, com as perguntas. Não, inclusive na live tem uma... minha instrutora tá participando tem gente também mandando na live. beijo, viu, Renata? Quero agradecer, quero mandar um beijo para todos vocês e quero também dizer que nós temos sim que ter um olhar positivo sobre isso e falar para vocês, jovens, que vocês são o futuro da nação, então isso tem que partir de vocês, esse olhar positivo, que acredita que vai dar certo e começar a pensar aí como que você, dentro da sua casa, pode começar a mudar isso. Porque não começa fazendo algo grande que vai mudar o mundo. Começa dentro da sua casa, ensinando a sua família, os seus pais, seus irmãos, seus amigos. E a partir daí, você tem que acreditar que você pode transformar o mundo, transformar o planeta em um planeta melhor. Sempre pensando que nós temos que cuidar da natureza para nós, né, para vocês e para as futuras gerações. Eu quero agradecer, Renata, Carla, vocês me desculpem, porque a gente vai entrando assim, porque assim, aqui é apresentador tesoura, né, Dôndola? A gente vai cortando, porque apesar de querer ficar aqui um tempão falando sobre isso, os jovens estão adorando, falando aqui belas palavras. Obrigada, Carla, obrigada, Renata, tá muito bacana, o pessoal tá acompanhando. Quero agradecer, Carla, aqui pela presença, pela disponibilidade, por ter falado tão bem, tão direto com todos nós, com o jovem também que nos acompanha. Muito obrigada. Foi um prazer imenso e quero convidar todo mundo a vir participar dos projetos nossos da Universidade Federal de Goiás. Nós esperamos essa juventude lá também. Um abraço. Isso, muito bem. O recado aí dado, viu, jovens? Pela Carla lá, ó, estão aguardando todos vocês. Obrigada, Renata, também, viu? Tchau, tchau. Obrigada a todos. A gente vai para um breve intervalo, então, e volta já já. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. Tom Maior. Tom Maior. Estamos de volta aqui na nossa programação especial do Meio Ambiente, o Meio Ambiente em Tom Maior, uma produção do Sistema Sagres em parceria com a Renaps, o Edu Jobs e também a Fundação Procerrado. E nós contamos não só com a participação de você, telespectador da Sagres TV, na Rádio Sagres e também no nosso Sagres Online, pelas plataformas digitais, pela nossa Facebook, né, na Rádio Sagres. Você também confere essa transmissão e no YouTube oficial da Renaps Brasil, você também confere essa transmissão. Inclusive lá no YouTube da Renaps nós já estamos superando a marca de 300 conexões simultâneas. Bom, nosso tema de agora, né, nossa mesa de debates, nosso assunto, nós vamos falar de como cidades inteligentes também devem respeitar o meio ambiente. E para participar conosco, convidamos a Jordana Ágata, jornalista aqui do Sistema Sagres, já participa conosco no Sagres em Tom Maior, e também convidar
o professor Lucas Caldas, que é engenheiro civil, engenheiro ambiental e sanitarista, especialista em engenharia diagnóstica, mestre em estruturas da construção civil e pesquisador nas áreas de avaliação de desempenho de sistemas construtivos e edificações. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação, Jordana. Oi, Tom, do Oi, cara. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse dia, né, de meio ambiente em Tom Maior. E também agradeço ao professor Lucas Caldas. Seja muito bem-vindo. Oi, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui falando hoje, nesse dia do meio ambiente. Tá dando para ouvir direitinho? Sim, estamos ouvindo bem. Então tá. Vocês querem que eu já comece a falar? Pode. Vamos fazer alguma pergunta. Então, Lucas, você que é engenheiro civil, engenheiro ambiental também, sanitarista entre outras coisas, né? Eu queria que, a princípio, você falasse pra gente o que significa, né? O que é esse conceito de cidade inteligente? Quais são as características? Então, se a gente vê o que seria uma cidade inteligente, vem do conceito, primeiro, de cidade conectada, né, que utiliza grande quantidade de tecnologia, um termo que não sei se é comum para os jovens, né, as TICs, tecnologia da informação e comunicação, por exemplo, Big Data, grande quantidade de dados, internet das coisas, que é IoT, inteligência artificial, computação em nuvem. Mas se eu penso a minha cidade só isso, ela de fato não vai ser inteligente. Eu tenho que ver a tecnologia não como um fim, mas como um meio, uma ferramenta, de trazer benefícios para os cidadãos, melhorar o serviço de transporte, meio ambiente, energia, gestão dos resíduos sólidos. A própria Covid, eu consigo hoje, a partir de dados, mapear onde está sendo os casos mais afetados, a nível de bairro, a nível de setor. E, então, esse é o conceito. E a gente não pode também desassociar com a questão de mudanças climáticas, igual o Ricardo falou do antropoceno, hoje é a nossa era, o ser humano cada vez mais impacta, a gente sabe disso. Quando a gente trabalha com mudanças climáticas, a gente tem basicamente duas linhas, a mitigação, e a adaptação. Mitigação seria como, por exemplo, reduzir o impacto das mudanças climáticas, que basicamente seria o quê? Diminuir as emissões de gás de efeito estufa, entre eles principalmente CO2. E a gente viu que as mudanças climáticas já estão ocorrendo, chuvas mais intensas, aumento de temperatura. Pensar então como que a gente vai adaptar a essas mudanças climáticas que estão ocorrendo. Esse ano ainda surgiu o coronavírus, Covid-19, que veio ainda mexer tudo isso. Então a gente era o assunto mais falado, os países, alguns países já com planos. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa cidade inteligente, pensando do ponto de vista da mudança climática, a gente defendia muito o quê? Uma cidade compacta, densificada. Por quê? Porque economiza transporte, as pessoas podem andar mais a pé. Mas a gente viu que com a questão da corona, da Covid, um adensamento muito grande pode aumentar a contaminação. Então hoje começa a ser debatido esse modelo de cidade que a gente falava altamente adensada, compacta, será que é o modelo adequado? Se a gente pensa também, a pessoa pegou um vírus, eu preciso ter um hospital, como que vai ser esse acesso? Então antes falava muito do transporte em massa, ônibus, metrô, mas a Covid veio mostrar que esse transporte em massa também não é tão correto, porque hoje é um dos grandes problemas como que as pessoas vão trabalhar. A China, que voltou recentemente, teve um aumento de automóveis. Então surgiram algumas pesquisas, principalmente em Harvard, nos Estados Unidos, começaram a cruzar a questão da poluição do ar com o aumento da infecção da Covid, mostrando que se eu tenho um ar mais poluído, principalmente com alguns poluentes, como por exemplo material particulado, material muito fino, e isso aumenta a chance de contaminar. E quem causa essa poluição é basicamente transportes. Então agora a gente tem que tentar cruzar todas essas informações, mudança climática, Covid, e como que a tecnologia, a China mesmo, Coreia do Sul, Japão, um dos motivos que a gente acredita que a doença ela tem
não tenha crescido tanto, seja esse controle, né, de dados. Eu tenho esse dado em tempo real e com esse dado eu tenho uma informação, né, que me permite tomar decisão. A gente tem um banco de dados bom aqui no Brasil, por exemplo, a Fiocruz, que é um laboratório, é um centro do Rio de Janeiro, que disponibiliza dado em tempo real, mas eu tenho que transformar esse dado, né, em informação útil, seja para a saúde pública, seja para os setores de transportes, né, para a população. Por exemplo, Curitiba desenvolveu um aplicativo no WhatsApp com inteligência artificial, e eles vão fazendo perguntas e você sabe, você tem chance de estar contaminado, se você tiver um Covid, para onde você deve ir, o bairro mais próximo da sua casa, né? Então, o conceito de inteligência, ele vem nessa questão. Outro ponto que eu também acho muito importante falar, uma das coisas que eu acho que muita gente sentiu falta nesse período de isolamento foi o que? Ter espaço, né, parques, praças. A gente sabe que o ser humano precisa desse espaço, né? Infelizmente, os espaços que a gente tem nas cidades são mal distribuídos. Por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda um mínimo de 12 metros quadrados por habitante. E a gente sabe que em muitos bairros do Brasil, né, esse valor é menor que 1 metro quadrado, né, por habitante, ou seja, como que a pessoa vai ter esse espaço? Então, eu preciso desse conceito também de cidade inteligente, não só pensando na tecnologia, né, mas também numa infraestrutura que a gente chama de infraestrutura verde e utilizando o que eu chamo de soluções baseadas na natureza. Aqui em Goiânia mesmo, vou dar um exemplo, está sendo construído os chamados jardins de chuva. São jardins que conseguem diminuir o impacto, por exemplo, de grandes chuvas. Diminuir o escoamento da água. A gente sabe que é um problema que, infelizmente, né, mata pessoas, né, dependendo da cidade. E se a gente pega as previsões, pensando também em mudança climática, ver que por exemplo, a quantidade de chuvas intensas tende a aumentar. Então, vamos supor um cenário, né, que eu tenho mudança climática, pandemia, né, igual os outros entrevistados falaram, né, essa relação de pandemia e meio ambiente, né, e desequilíbrio ambiental é muito grande. Então, hoje a gente tem que usar, agora, né, aproveitar que o público é um público mais jovem. Hoje, muita coisa que a gente consegue fazer, né, tudo pelo celular. Quando a gente pensa nesse modelo de cidade inteligente, tem uma abordagem que chama bottom-up, né, de baixo para cima. Ou seja, a sociedade, né, que está embaixo, ela tem que falar o que ela precisa, né, e hoje a gente consegue isso a partir do celular. Já existem plataformas, startups que trazem isso, né, que tem que chegar, essa necessidade ao gestor público, para o gestor público, né, tomar medida, fazer gestão pública, políticas públicas, que a gente sabe que no Brasil tem carência, a gente ainda tem questão do nosso plano de saneamento, plano de resíduos sólidos, plano diretor das cidades, né, precisa começar a colocar isso em prática. Então, a tecnologia vem nessa direção, né, robótica avançada também. Eu até brinco com meus alunos que a gente está cada vez mais próximo dos Jetsons. Eu não sei se a geração nova conhece esse desenho, né, tinha o desenho espacial, uma robozinha lá, a Rose. Eu já tenho alguns robôs, principalmente o Japão, os países europeus, então a gente está caminhando para isso, né? Mas a gente também tem o problema desse grande quantidade de dados, tecnologia, a questão da privacidade da informação, né? A gente sabe que hoje que a gente fala alguma coisa, já aparece um anúncio no celular, no Instagram, né, falando, você quer isso? Tem um termo para isso, né, chama rastro digital, né? Tudo que a gente faz hoje no celular, no computador, fica registrado, né? Então tem empresas que utilizam desses dados, né, para modelo de negócio. Então é uma questão também de que a gente tem que tomar cuidado, né? E eu acho que é isso que é o grande desafio, né? Tentar juntar isso. A gente vê que principalmente nos países asiáticos, né, e alguns países, algumas cidades, Barcelona, na Espanha, eles têm investido nessa questão da cidade inteligente há um pouco mais tempo. Aqui no Brasil a gente tem um plano, né, mas que hoje está um pouco parado. Mas eu acredito que agora já começa a ser uma necessidade, e é isso. Professor... Não sei se ficou talvez um pouco confuso.
Não, o professor Lucas, é muito bom. E assim, isso vai gerando muitas perguntas dos nossos internautas, seguidores. Carol tem uma pergunta registrada aí acompanhando. Eu tenho também uma, assim, se tiver tempo, mas a prioridade é para quem está nos acompanhando. Para os jovens que estão nos acompanhando, e fizeram uma pergunta aqui, Lucas, que eu particularmente selecionei por ter achado muito interessante. A Maria Vasconcelos, lá da live, né, da Renaps, ela pergunta: como as cidades inteligentes contribuem para o desenvolvimento de cidades sustentáveis? Achei legal porque fica a pergunta aí, cidade inteligente é uma cidade sustentável? Essa é uma questão, né? Porque se a gente pensar muito na questão puramente tecnológica, eu posso ter uma cidade considerada inteligente, mas ela não vai ser sustentável. É por isso que é isso, a tecnologia tem que ser vista como um meio, é uma ferramenta e não o fim. Aí o pessoal também faz um pouco de confusão, acho que sustentabilidade tem só a ver com a questão ambiental. Mas não, a sustentabilidade é um conceito muito mais amplo, que ela é pautada principalmente ambiental, social e econômica, né? E a tecnologia, principalmente pensando nisso, pegar o dado em tempo real e transformar em informação, eu consigo eficientizar o processo. Né? Por exemplo, já tem o Google, outras empresas, próprio... Então isso pode ser uma forma de diminuir a emissão de CO2, de gás de estufa. Né? Aqui no Brasil, a gente, por exemplo, tem muita perda de água, né? Também de tubulação, então eu consigo pensar em sensores que vão me falar onde está tendo essa perda, diminuir, né, essa quantidade de perda. Sensores relacionados à qualidade do ar, que é um problema, né, que mata muita gente. Agora com a Covid ele ficou um pouco esquecido, mas, igual eu falei anteriormente, algumas pesquisas têm mostrado que se eu tenho uma qualidade de ar ruim, eu pioro a contaminação. Né? Então, nesse sentido, a cidade inteligente tem que utilizar essas ferramentas, né, principalmente dados, robótica avançada, inteligência artificial, para trazer esse ganho. E aí eu consegui medir isso tanto em termos de benefícios sociais e benefícios econômicos, né? O que eu vou economizar, por exemplo, de dinheiro. Carol, Jordana, e até no embalo dessa pergunta, a gente está com um tempinho, e você comentou sobre a importância dos dados, né? Assim, não tem como ser inteligente sem ter informação, sem ter dados. Isso. Quais são esses dados que servem para desenvolver cidades e cidades que respeitam o meio ambiente? Porque às vezes fica parecendo dados, números, informações. Que tipo de informações são essas que são coletadas? E como são coletadas? Por exemplo, dados de locomoção, né? O próprio, de novo, o Google ele já saiu uma reportagem falando, conseguiram mostrar, relacionado com a Covid, quais das cidades estavam mantendo o distanciamento, né? Dados de temperatura, dado de alguns poluentes presentes no ar. Aqui no Brasil também a gente tem, infelizmente, esse déficit, são poucos lugares que tem. Material particulado, monóxido de carbono, gases, né, de alguma forma são poluentes. Por exemplo, dado relacionado para a Rússia, né? Desenvolveu um aplicativo que consegue cruzar onde que a pessoa, por exemplo, mora e com um hospital. Então, eu consigo, por exemplo, a pessoa não precisa ficar tantas vezes na fila de espera porque consegue fazer esse gerenciamento. Vou dar um exemplo de Jakarta, na Indonésia, que o pessoal usava muito Twitter. Usa muito Twitter, então lá tinha muito problema de enchente, de enxurrada, então quando tinha isso, eles começaram a twittar lá, hashtag enchente, alguma coisa assim. Então, a partir de uma plataforma, eu conseguia mapear isso, né, e trazer para a gestão pública tomar alguma atitude. Então, um grupo, né, que chama Colab, ele tem associado com algumas prefeituras. Então, por exemplo, eu como pessoa, como cidadão, tiro uma foto de um problema na minha cidade, coloco nessa plataforma, e se a prefeitura tiver lá um acesso, né, tiver associação lá, ele consegue ter essa informação e aí a gente espera que eles são pouco tomem providência, né, que também tem esse problema. E eu acho que a geração, principalmente a geração mais nova, né, que se chama geração Z, que está totalmente conectada à internet, né, já nasce conectada, tende a ser cada vez, né, mais rápido. Lucas, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade.
nosso tempo é apertado mesmo, mas a ideia é fazer com que os nossos telespectadores, ouvintes, seguidores e os jovens que estão nos acompanhando, é mais para produzir reflexão, para que eles possam buscar, inclusive já tem reflexões muito bacanas aqui, tem uma pergunta, não vai dar tempo de responder, mas eu acho que ela é muito pertinente nessas discussões. Cidades sustentáveis são mais viáveis pela iniciativa privada ou pública? É um dos questionamentos que estão sendo feitos e eu agradeço a sua participação e essa oportunidade de gerar esse tipo de provocação nos nossos jovens. Ficou um pouco cortado, não entendi. Vou responder o que eu entendi. Relacionado a investimento público e privado. Nas cidades sustentáveis, quais são, assim, o jovem perguntou, o que é mais viável? É ser construído pela iniciativa privada ou pública? Então, os modelos de negócio que têm se mostrado mais, né, que dá mais certo, é normalmente parceria, a PPP, né, parceria público-privada. Então, hoje a gente vê muito, por exemplo, até o Banco, o Bradesco tem soluções, hoje, principalmente as empresas que estão cada vez mais relacionadas à cidade inteligente, são startups, né, que hoje quem financia muito são empresas privadas, claro, né, que se for o poder público, por exemplo, Recife lança um edital todo ano, que chama de Hacker Cidadão. O cidadão propor alguma medida, né, para melhorar algum serviço da sociedade, que, por exemplo, transporte, saúde pública, né? Então eu acredito que o modelo mais adequado seja de PPP, né? E hoje também o que a gente tem muito legal é o próprio financiamento coletivo, né? Então um tipo de parceria público-privada e pessoa, né? Muito obrigado pela participação, professor Lucas Caldas, e eu agradeço a participação aqui nessa programação nossa especial voltada para o meio ambiente. Jordana também, obrigada, né, Jordana? Acho que ela está aí ainda conosco. Ainda estou aqui. Obrigada, gente. Grande abraço. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até segunda-feira. Obrigado, Jordana. Tchau, gente. Obrigado. Também ao professor Lucas pelas reflexões. Né? Fica a dica aí, ó. Cidades inteligentes também precisam cuidar do meio ambiente. A gente vai para uma rápida parada, não saia daí, porque a gente volta com mais temas aqui nessa programação especial em tom maior, o meio ambiente em tom maior. Realização. Foi através do ambiente de trabalho que eu estava inserida que me abriu um horizonte para a escolha do meu curso de graduação. Enfim, passar pela Fundação Pro Cerrado foi muito importante para mim, porque mudou a minha vida. A Fundação Pro Cerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Pro Cerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Na dúvida, não compartilhe. Atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme e antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. É hora de se proteger. A Central de Atendimento sobre o Coronavírus é um canal para obter informação e atendimento sem sair de casa. O site da Prefeitura também tem uma página com tudo sobre o coronavírus, além de outros serviços da Prefeitura. E as 81 unidades básicas de saúde e 10 de urgência seguem funcionando e prontas para atender você. Fique ligado, Prefeitura de Goiânia. Futuro. A Fundação Pro Cerrado, para mim, ela abriu portas, foi meu primeiro emprego. Hoje, fiz faculdade, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, né, meu esposo.
e a Fundação fez parte disso na minha vida. A Fundação Pro Cerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Pro Cerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Panelas de pressão. Antes do uso, verifique se as válvulas não estão obstruídas. O anel de vedação não pode estar rígido nem quebradiço. Nunca as utilize sem água, nem com excesso. Consulte o manual do fabricante para saber quais são os limites máximos e mínimo. Nunca force a tampa se ainda estiver sob pressão, nem a mergulhe em água. As panelas de pressão possuem uma válvula controladora de pressão que libera o vapor durante o cozimento. Essa é uma condição normal. Caso a válvula de segurança seja acionada, temos uma situação de emergência. Apague a chama imediatamente. Deixe a panela esgotar o vapor e esfriar. Seguindo os cuidados devidos, podemos reduzir consideravelmente os riscos. Tom Maior. Tom Maior. Volta com nossa programação Meio Ambiente em Tom Maior, programação especial para o dia de hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente já teve aí participações incríveis, as lives estão bombando. Se você quiser acompanhar, vai lá na Facebook da Rádio Sagres, vai também no canal da Renapse, lá no YouTube, que você vai poder acompanhar nossas lives. Pode deixar uma perguntinha também, uma participação no nosso canal aí de WhatsApp. Reflexões também, né, Carol? Reflexões se também. Fazer um levantamento, porque aqui o objetivo da nossa programação é muito mais do que apresentar temas, entrevistas, discutir o tema do meio ambiente, é produzir inquietações na cabeça de cada um que está acompanhando, do mesmo jeito que eu acredito que esteja nas nossas. Eu quero até agradecer, registrando aqui na nossa live no Facebook da Sagres, o Adilson Pereira, desejando boa tarde, bom trabalho. A Dilma Salles, também mandando um abraço para nós. O Fernando Souza, aí esse é fonte caseira, viu, Carol? Ah, ele tá aqui assim, ele tá aqui, Carol, boa tarde, minha prima. Parabéns pelo programa e pela equipe. Bom trabalho. E o André também faz uma importante discussão em relação às terras quilombolas que foram invadidas e desmatadas na cidade de Cavalcante, aqui no estado de Goiás. O que nós podemos fazer? Vamos apresentar esses temas, esse debate para os nossos próximos convidados. A nossa live aqui da Renapse também está bombando, ó, Tôndolo. O pessoal lá tá... Vou falar para todo mundo. Será que se eu falar aqui, gente, manda um joinha lá. Manda um joinha assim, ó, pra gente, quem tá assistindo. Deixa seu recadinho lá, falando que tá bacana, tá acompanhando, conexão tá boa, estão ouvindo bem. Manda uma reflexão e pergunta. Vocês perceberam que todo convidado, a gente tem a mediação, né, o nosso mediador online, e a pergunta do jovem aprendiz. Então, nos mande a pergunta que você vai ser mencionado aqui com certeza. Tá começando aqui, ó, mandando um salve, mandando gente, joinha. Muito bom tá vendo, isso. Carol? Você parece uma maestra. Você movimenta e as massas se movimentam. Bacana, gente. Obrigada por estar acompanhando aí. Já temos quase 400 pessoas, 400 jovens nos acompanhando. Olha lá, ó, youtube.com/Renapse Brasil, Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, né, Tôndolo? Nós temos esse top live, o que sabemos sobre aquecimento global. Então, assim, tá todo mundo refletindo e esse é o nosso objetivo com essa apresentação, não fazer um discurso, né, Carol? Às vezes a gente vê aqueles discursos do meio ambiente e tal. Não. Nosso objetivo é produzir reflexões porque a gente sabe que a responsabilidade da mudança passa por começar por nós mesmos. E falando nisso, Tôndolo, a gente vai ter aqui o nosso convidado especial, nosso próximo convidado. Já tivemos aí Lucas, já tivemos Carla, já tivemos Ricardo Piquet dando aqui suas contribuições. E agora nós temos o nosso convidado Paulo Souza e como mediação online, Johan Germano, eles vão aparecer aí para vocês.
Paulo Souza é filósofo, especialista em políticas públicas, mestre em desenvolvimento sustentável, ex-secretário municipal de Meio Ambiente de Goiânia, ex-presidente da Agência Ambiental de Goiás e ex-secretário estadual do Meio Ambiente de Goiás. Com ele, fazendo nossa mediação aí, você já vê o Johan Germano, que é repórter aqui da Rádio Sagres e do Sagres Online também. Oi, Paulo. Lá na TV Sagres, especialmente com uma equipe tão qualificada como vocês. Obrigada, seja muito bem-vindo. Oi, Johan, como é que vai? Olá, Carol, boa tarde a você, também ao Tôndolo, a todos os jovens, né, que nos acompanham aqui na live da Sagres, também na live da Renata, e uma ótima tarde ao Paulo Souza, você bem já apresentou aqui para a gente. Eu queria iniciar esse debate, esse bate-papo aqui, Paulo, perguntando para o senhor em relação a esse berço das águas, né, essa importância hídrica que o Cerrado, região na qual Goiás está localizado, tem para o país, né? Como está? Qual que é a avaliação que o senhor faz do berço das águas nesse momento, que é onde nós nos encontramos agora, aqui na região do Cerrado, né? Destacando a importância desse Dia Mundial do Meio Ambiente. Boa tarde para o senhor mais uma vez. Boa tarde. Bom, esse título é muito carinhoso, um título poético. Berço vem de criança, criança na água. Isso é uma coisa bacana, eu gostei muito, disse ao Petras, que eu achei muito bacana esse título. Já também se diz Caixa d'Água do Brasil, Cumieira do Brasil, mas, Johan, nós vivemos um momento dramático, porque o Cerrado oferece para o Brasil águas para praticamente das 9, 6 importantes bacias hidrográficas brasileiras, para a Amazônica, para a Caatinga, para a Mata Atlântica. Ele abraça o Pantanal, os recursos d'água que hidram o Pantanal. Portanto, o Cerrado oferece um desenvolvimento ao Brasil, à indústria brasileira, ao agronegócio brasileiro, ao turismo. O Cerrado, na realidade, é um serviço ambiental que o Cerrado presta. O problema é que, ao celebrar, ao comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós acabamos que não nos sentimos ambiente. Nós não reconhecemos que mais de 80% do nosso corpo é água. Portanto, nós não estabelecemos a interação e de que nós viemos do ambiente, nós viemos da natureza, nós somos a natureza. E isso tem provocado um grande problema. Um problema de que nós não estamos dando conta, e a cada ano que passa, aumentam os desmatamentos, aumenta a poluição hídrica, aumenta a nossa incapacidade de fiscalizar. E, claro, estamos vivendo um momento muito delicado da sociedade brasileira e da sociedade global. Porque tem uma sinalização, existe nesse momento um desmonte da política pública brasileira. Nós levamos 30 anos para construir o Conselho Nacional de Meio Ambiente, para construir o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto CNBio, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, ou seja, a política brasileira. E o que ocorre nesse momento é uma sinalização dizendo que meio ambiente não é importante, que pode queimar. Aliás, vivemos uma tragédia dupla neste momento, porque além de um desmonte da política ambiental, nós estamos no meio de uma pandemia de uma força tremenda de que nós não víamos há 100 anos. Ou seja, de um lado a pandemia e de outro lado uma sociedade do fla-flu, do eu contra ele, do eu contra você. E isso só aumenta a degradação. É importante dizer que quem está apontando um caminho, quem está nos ajudando um pouco é a juventude brasileira. A juventude, seja nas torcidas organizadas que estão aí dizendo, olha, é importante respeitar o meio ambiente. É importante respeitar o índio.
é importante respeitar o quilombola, é importante respeitar o homossexual, é importante respeitar o negro. Foi preciso um advento de uma morte de um negro nos Estados Unidos para a sociedade brasileira se comover, e a Marielle, que até hoje nós não sabemos os culpados, e o João Vitor, e a Ágata, e aquele moço que foi morto pelo Exército Brasileiro com 80 tiros, ou seja, nós temos incrustado em nós um racismo muito forte. Eu acho que a questão ambiental, Johan, também é assim. Voltando à sua pergunta, para mim um dos principais problemas é a gente não se sentir ambiente, é a gente não reconhecer no outro e dar lugar ao outro e achar a opinião do outro importante como a sua. Então, nesse momento que celebramos, daqui a 2 anos, completa-se 50 anos da criação do Dia Mundial do Meio Ambiente. Foi na Conferência de Estocolmo que definiu-se pela criação do Dia Mundial do Meio Ambiente. Depois disso, nós tivemos 2 conferências no Rio de Janeiro, no Brasil. E agora, a gente precisa pensar ações concretas para salvar o rio. Pensar ações concretas para cuidar e proteger dos animais. Portanto, nós temos um enorme desafio, que é a gente conseguir, primeiro, antes de mais nada, se perceber ambiente. Entender que a composição do nosso corpo nasceu com a natureza. Nós somos natureza. Quem sabe assim a gente consegue cuidar de nós mesmos, que estamos na água, que estamos na terra, que estamos no ar, que estamos nos animais. Aliás, nós somos um tipo de animal e nesse momento parece que no lugar da gente sair correndo, Johan, para a civilização, estão nos convidando para voltar para a caverna, para voltar para as árvores. Não! Nós temos que afirmar os nossos valores de sabedoria e não de demência. Portanto, um desafio enorme para nós nos sentirmos natureza, nos reconhecermos ambiente. Paulo, eu gostaria de perguntar para o senhor aqui, até fazendo um paralelo, né, com o monitoramento da região do Cerrado, pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e entre 2018 e 2019, os dados que nós temos apontam que mais de 6 milhões e 400 mil quilômetros quadrados foram desmatados. Isso em um ano, né, entre agosto de 2018 e julho de 2019. Existe aí uma redução em relação ao mesmo período anterior, uma redução de pouco mais de 2%, 2,2%. O que preocupa, o que chama atenção não é que houve redução, mas sim uma continuidade, né? Já que o senhor tocou nesse assunto também, do desmatamento nessa região, fazendo agora um comparativo com a situação da pandemia, que o senhor avaliou bem também. O Cerrado brasileiro, ele está nesse momento na UTI ou ele não chegou ainda a um estágio tão preocupante? Olha, segundo os estudos do LAPIG, que dão conta da cobertura vegetal natural, segundo os estudos do Ministério do Meio Ambiente e da parceria que existe das universidades brasileiras com a NASA, é muito preocupante o que nós estamos vendo, porque o desmatamento aumenta a cada ano. Nesse momento, para você ter ideia, esses desmatamentos, segundo o MEP Biomas, que é uma parceria de um conglomerado de instituições, 90% desse desmatamento é ilegal. Ou seja, nós não temos uma capacidade de comando e controle, de fiscalização. Se temos, ela está desativada. Ou seja, nesse momento, a sociedade não consegue fiscalizar a poluição dos nossos mananciais, as queimadas, e uma coisa que é grave, dos municípios brasileiros e nos municípios goianos, nós não temos uma cultura de planejamento.
Portanto, como nós não completamos a política ambiental, lá da resolução 237, que previa, uma resolução do CONAMA, que previa a descentralização da gestão ambiental, para isso é importante que houvesse estruturação dos órgãos ambientais, que houvesse uma capacitação e uma formação na ponta, para que todas as atividades potencialmente poluidoras lá no município, o município fiscaliza, o município vai e olha, porque ele está perto, que é o princípio da subsidiariedade. Se pode ser feito a nível local, não precisa ser feito pelo órgão estadual ou pelo órgão federal. Mas, no entanto, nós não temos, como nós não completamos o ciclo de estruturação da política ambiental brasileira, pelo contrário, nesse momento nós estamos vivendo um desmonte dessa política. E esse é um enorme problema. Paulo, Johan, deixa eu interromper aí o bate-papo de vocês rapidamente para a gente trazer aqui para a nossa live da Renapse. Os jovens parece que tem perguntas aí, não é, Tôndolo? Sim, Carol, tem muitos questionamentos. Eu vou tentar convergir todos numa pergunta só, né, direcionada ao professor Paulo Souza. Muitos perguntando sobre desmatamentos, sobre a qualidade dos recursos hídricos, né, onde o cuidado que nós estamos tendo. Hoje nós tivemos reportagens sobre esse tema também, dessa preocupação com falta de chuva e o consumo de água. Eu queria resumir, pegando um gancho, todas as perguntas dos jovens, da Maria, do Ricardo Silva, do André Reinaldo, que também falou sobre as terras quilombolas que estão sendo invadidas e desmatadas. Eu queria resumir assim, você citou há pouco que nós não completamos o ciclo das políticas públicas. O que falta para ser completado? Eu acho que a gente resume bem essa inquietação de todos, né? Primeiro, nós temos um padrão, nós temos um modelo de viver que vilipendia os recursos naturais. Nós ainda temos uma economia predadora. Nós precisamos resgatar, como dizia a professora Berta Becker, a bioeconomia. Nós precisamos resgatar tecnologias inclusivas. Isso que vocês fazem com muita beleza, que essa capacitação dos jovens e o incentivo ao empreendedorismo juvenil, isso é preciso ser feito também na área ambiental. Ou seja, nós precisamos fundamentalmente mudar o paradigma de desenvolvimento. Nós já temos instrumentos para isso, nós já temos uma academia pronta para isso, nós já temos uma sensibilidade, não é de todo, mas uma sensibilidade de uma parcela do agronegócio brasileiro. Nós temos uma sensibilidade, também não é toda, mas de um pedaço da indústria no Brasil, para o consumo consciente. Ou seja, nós precisamos diariamente aproveitar essa pandemia para, quando a gente voltar repensando um novo modelo de desenvolvimento. Que a gente consiga, com essa pandemia, elaborar uma nova narrativa de um biodesenvolvimento. Porque senão nós vamos voltar para como estávamos, vamos continuar desmatando, porque o que ocorre nesse momento é que nós estamos muito mais dirigidos para uma economia primária, com base nos recursos naturais, com base no garimpo, com base na soja. Isso é importante? Também é importante. Mas todo o mundo caminha em outra direção, na direção da relação entre técnica e ética na co-inclusão social, com geração de emprego e renda, com valorização do trabalho e não precarização. Ou seja, eu penso, Tôndolo, que o principal aspecto é a gente continuar fomentando na sociedade experiências sustentáveis para um novo padrão de desenvolvimento. Eu queria agradecer bastante a sua participação aqui, professor Paulo. Foi muito bacana. A live está cheia de perguntas, cheia de joinhas lá. Que bacana, que legal. No início lá do seu discurso, muitos jovens falando da questão da empatia, como foi bom ouvi-lo falar sobre essa, a situação em que estamos vivendo relacionada à questão do meio ambiente, a nossa temática de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um abraço a vocês e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Johan, também por estar aqui conosco, nos colaborando aí com a sua mediação.
Valeu, Carol. Valeu, Tôndolo. Obrigado, professor. A gente segue acompanhando essa realidade por aqui também. Muito obrigada, professor Paulo e Johan. A gente vai então para um breve intervalo e volta já já. Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa no lugar certo faz as coisas acontecerem. Em 2020 teremos eleições municipais e antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tom Maior. Tom Maior. Estamos de volta aqui na nossa programação em Tom Maior, nosso programa dedicado ao Dia Mundial do Meio Ambiente, por isso nosso programa com meio ambiente em tom maior. E agora nós vamos falar sobre a Amazônia. A Amazônia é o nosso quinto tema aqui nessa programação especial, e comigo está Charlie Pereira, ele que é coordenador de esportes aqui no Sistema Sagres de Comunicação, e também o doutor em Ciências Ambientais com ênfase em processamento e análise de dados ambientais, o doutor Leandro Parente. Primeiro, muito obrigado pela sua participação, Charlie. Um abraço, Tom, um abraço, Carol, para quem está nos acompanhando aí, um grande abraço. Avisa ele, ligar o microfone. Nós também temos aqui o Leandro Parente. Muito obrigado pela sua participação, pela presença, pela disponibilidade dessa atividade com jovens e também com todo o nosso público da Sagres. O microfone também, fala para ele. Seu microfone está desligado. Oi. Agora sim. Aí, a gente te ouve agora. Isso, agora nós estamos ouvindo. Sim, então, boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Carolina, Vinícius Toledo, Charlie Pereira. Eu gostaria primeiro de parabenizar, né, a iniciativa do Sistema Sagres. Assim, é muito importante esse tipo de discussão e de debate num programa como esse, no meio ambiente em tom maior. E com certeza teremos uma boa conversa. Você preparou uma apresentação especial, né? Hoje nós vamos falar, com você nós vamos falar sobre a Amazônia e o monitoramento. Então, você tem à disposição aí. O Charlie já voltou? Charlie, tá ok? Estou aqui atento e ansioso por ouvir o doutor a respeito de um tema tão importante. Quando a gente fala de meio ambiente em qualquer lugar do mundo, a Amazônia, sem dúvida nenhuma, tem que estar em pauta, tem que estar em discussão. Então fica à disposição, doutor Leandro. Sim, dada a temática, né, a Amazônia vista do espaço, eu preparei um material, alguns slides, que vai ser colocado na tela. E, assim, eu gostaria brevemente de mostrar um pouco esses dados e essas imagens para contextualizar o que nós temos hoje de informação a respeito da Amazônia, né? Então, o Brasil, eu diria que está bem servido de dados e de informações. Como todos sabem, o INPE já faz o monitoramento da Amazônia e, mais recentemente, passou a fazer o monitoramento do Cerrado. Esses são dados oficiais produzidos pelo governo brasileiro. Esse é um diferencial importante dessa informação produzida por nós, né? E, mais recentemente, temos uma iniciativa
que produz o que nós chamamos de mapeamentos de uso e cobertura, mapeia as áreas de agricultura, pastagem de todo o Brasil, não só da Amazônia, denominado Map Biomas. Então, eu separei um pouco esses dados para poder mostrar e ilustrar alguns exemplos dessas informações. E, assim, eu vejo isso como uma forma, esses dados à disposição, eu vejo como uma forma de compreender o passado, né? Então, assim, nos próximos slides, tem um pouco sobre os dados da Amazônia, um resumo dessa informação. Então, o Brasil, ele monitora a Amazônia desde 1988. Isso é um marco comparado a outros países do mundo. E se a gente observar toda essa série de mapeamentos, né, é possível verificar que o desmatamento no Brasil, considerando desde a década de 80, vem sim reduzindo, só que muitas das áreas já foram desmatadas, já foram convertidas, né? E se a gente analisar uma tendência mais recente, a gente começa a ver que está tendo uma leve subida desse desmatamento se a gente analisar os anos mais recentes, né? E esse dado ele é gerado pelo INPA, um dado oficial, e ele mapeia anualmente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado, né? Já o Map Biomas é uma outra informação, um outro conjunto de mapas que é público, essas informações estão disponíveis para quem quiser utilizar, e ele mapeia desde 85 todos o biome, todo o Brasil. Mas é importante, essa é uma das vantagens da gente ter as imagens de satélite, né? Nós temos um acervo de imagens de satélite desde a década de 80. E assim, isso permite com que a gente, de certa forma, gere uma espécie de máquina do tempo. A gente consegue resgatar a história de ocupação do país, né? E o Map Biomas fez isso, colocou mapas à disposição. E esses mapas, principalmente para a Amazônia, indicam que, assim, uma grande perda de cobertura florestal, especificamente para a Amazônia, esses números são assim, um pouco mais que uma Alemanha, se a gente pensar em toda essa área desmatada, nesses 30 anos, obviamente, e essas áreas foram convertidas para pastagem. Assim, então, hoje elas estão sendo utilizadas como pastagem e assim, é interessante a gente ter essas informações, poder analisar isso. Por outro lado, isso só nos permite avaliar o passado, né? Então, a gente entender, compreender, isso ajuda para estudos científicos, um pouco para planejamento de próximas políticas futuras. Mas eu diria que é mais importante a gente pensar no presente. Então, pensar no presente significa que a gente também tem que ter um conjunto de dados que está constantemente monitorando as áreas de vegetação natural do Brasil, né? E a Amazônia, ela vem sendo monitorada dessa forma, mensalmente, desde 2003, e essa informação é também uma informação oficial, ela é gerada pelo INPE e ela ajuda, por exemplo, o IBAMA a orientar fiscalizações. Então, existe um canal de comunicação direto entre esses órgãos para justamente orientar onde é que, por exemplo, onde está acontecendo um desmatamento e atuar essas ações de fiscalização. E mais recentemente, o Map Biomas lançou um produto muito interessante, chamado Map Biomas Alerta, que basicamente avaliou dados de desmatamento em toda a Amazônia para o ano de 2019, eu diria com dados de maior precisão, imagens de alta resolução. Então, com essas informações, eu vou citar alguns números aqui para dar exemplo, o Map Biomas Alerta conseguiu identificar e tirar uma espécie de fotografia de antes e depois do desmatamento, né? Então, e ele gerou essa informação de forma pública, isso está disponível no site, mas o mais curioso é que com esse tipo de informação é possível a gente ter um retrato de como a vegetação natural estava antes e como ela está depois do desmatamento. E aí, com essa informação foi possível constatar, por exemplo, desmatamentos na faixa de 105 hectares, um único desmatamento que aconteceram em 40 dias. Esse número é relativamente bem impressionante, porque quando a gente pensa 105 hectares, não fica muito claro para a gente, mas esse desmatamento ele equivale a 147 campos de futebol do Maracanã, um único desmatamento que ocorreu em uma área específica na Amazônia. E isso ajuda um pouco a gente a entender que essa dinâmica de desmatamento na Amazônia, como está acontecendo agora, não é uma dinâmica
de subsistência. Você tem praticamente operações, grandes operações empreitadas para derrubar a floresta num curto espaço de tempo como esse. A gente está falando de 147 campos de futebol do Maracanã em 40 dias, né? E o MAP Biomas Alerta gerou uma espécie de fotografia de antes e depois e caracterizou isso. Então, esse desmatamento hoje, com as bases de dados que a gente tem público, é possível colocar esse desmatamento dentro de uma propriedade rural e saber o responsável por essa propriedade, né? A idealização desse projeto diz respeito a gente conseguir fazer um monitoramento da vegetação na Amazônia via imagem de satélite e autuar os desmatadores como a gente faz, por exemplo, com multa de trânsito. Então, quando você recebe uma multa de trânsito, você não discute se está correto ou não. A multa é uma espécie de prova que mostra que você cometeu uma infração de trânsito. Esse conceito do MAP Biomas Alerta caminha nessa direção para conseguir gerar tecnologia e instrumentos para que seja inquestionável que houve aquele desmatamento e fazer isso em tempo que a gente chama quase tempo semi-real, em questão de alguns meses. Então, assim, esse é um panorama das informações que a gente tem do passado e das informações que a gente tem para estar atuando agora no presente e ajudando na preservação não só da Amazônia, mas dos outros biomas brasileiros também. Doutor Leandro, me permita fazer um questionamento, né? Logo que eu fui responsabilizado por esse tema, comecei a pesquisar sobre o assunto e uma informação de hoje, né, o presidente Jair Bolsonaro publicou numa rede social, ao falar, né, da Amazônia, 60% da Amazônia, vale lembrar, ela está em território brasileiro, né? Uma outra parte considerada no Peru e ali Suriname, Guianas, Colômbia, né, recebem outras partes da floresta. E ele disse assim, nós somos o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Quando você pega esse mapeamento já de 3 décadas, né, que nós temos à disposição, a declaração ela coincide com esse mapeamento que existe, que nós temos acesso? Sim, essa é uma excelente pergunta. Com certeza é um tema muito atual. Assim, os números que foram apresentados, eles são coerentes com esse mapeamento, né? O Jair Bolsonaro, o nosso presidente, né, o presidente Bolsonaro, ele já vem dando esse tipo de declaração em alguns eventos. Então, acho que ele aproveitou a Semana do Meio Ambiente para enfatizar isso. Se não me engano, ele comentou sobre isso naquele Fórum Econômico de Davos. E os números realmente são condizentes. A gente hoje tem uma proporção em área preservada em torno de 65%, 66%. Né? O que, para mim, é questionável, e assim, isso esse tipo de declaração já foi... há um embate dentro da academia sobre isso também, mas eu diria que você analisar somente a área é questionável, porque tem algumas coisas, tem alguns indicadores, inclusive esse próprio mapeamento que eu comentei, que jogam contra o Brasil. Então, hoje, o Brasil, em números absolutos, ele é o país que mais desmata no mundo. E assim, dadas as proporções, né, nós somos o 5º país maior do mundo, temos uma grande área de vegetação natural, mas é difícil você defender a preservação ambiental desmatando assim, essa quantidade de área que está sendo desmatada. Então, por outro lado, esse tipo de comparação, ela tem que ser colocada nas devidas proporções, né? Então, tem um outro conjunto de dados, agora já falando mais de dados globais, provido pelo Global Forest Watch, que é uma plataforma excepcional que disponibiliza várias informações sobre desmatamento no mundo, e que lá você tem medidas de desmatamento aferidas desde 2000 para todo mundo, e aí é importante usar esse dado para poder comparar os diferentes países. E segundo essa plataforma, né, o Brasil está em primeiro lugar em desmatamento desde 2000, se a gente pegar esse histórico acumulado, mais recente agora, não incluindo a década de 80, porque já eram outras dinâmicas naquele período.
E também nós temos uma grande taxa de desmatamento. Então, para mim, a preservação do meio ambiente, ela está relacionada não só com você manter a floresta de pé, mas também você combater o desmatamento de diferentes formas, né? Então, eu diria que se fosse para colocar um país que mais preserva o meio ambiente, eu responderia que seria a Noruega, assim, porque a Noruega, apesar dela ter 33% de floresta em seu território, né, isso é proporcionalmente a metade, a Noruega ela já vem recorrentemente ao longo das últimas décadas reduzindo o desmatamento e mais recentemente ela tomou uma iniciativa muito interessante de abolir o desmatamento e legalmente não permitir o desmatamento no país. A gente chama isso de uma política de desmatamento zero. Então, pensando nesses indicadores, comparando os países e nesse tipo de política implementada pela Noruega, eu acredito que seria, na minha concepção, seria a Noruega. E é interessante, assim, isso é uma coincidência, o MEP Biomas, ele foi financiado pelo um Fundo Internacional de Proteção Florestal do governo norueguês. Então, eles investem também para preservação ambiental em outros países. E assim, esse tipo de discurso de desmatamento zero é algo que já vem sendo comentado e discutido dentro do próprio setor agropecuário, porque você tem hoje selos de sustentabilidade, você tem selos de produção sustentáveis que você consegue, por exemplo, agregar mais valor se você manter, por exemplo, a floresta de pé. Então, considerando até a produção agropecuária e essas tendências de sustentabilidade, a conservação do meio ambiente, o próprio setor teria benefícios em redução do desmatamento e aumentar a produção nas áreas que já estão abertas, né? Melhorar, por exemplo, uma área de pastagem, implementar sistemas de dupla safra, em que você planta 2 vezes no ano, por exemplo, soja e milho. Então, tem formas e mecanismos para que a gente continue aumentando a produção agrícola sem desmatar e atendendo às demandas econômicas mundiais. Doutor Leandro, tem como fazer uma previsão com os dados deste momento, que ao final de 2020 nós teremos um desmatamento inferior ou superior ao observado em 2019? Nesse momento ainda, não, porque a maior parte do desmatamento ele acontece na Amazônia, justamente porque é onde tem a maior área de vegetação natural preservada, e ele acontece exatamente nessa janela de tempo, entre maio e agosto e setembro, né? Mas, analisando o histórico, a tendência histórica, eu diria que o desmatamento provavelmente será maior. Analisando os anos desde 2012, a gente tem uma tendência de aumento e provavelmente ele ultrapassará 10 mil quilômetros quadrados, que assim, em 2019 foi por pouco que não ultrapassou. Essa geralmente é uma marca assim, é uma marca que já tem alguns anos que a gente não atinge essa marca, desde 2008. A partir daí o desmatamento na Amazônia sempre foi menor do que 10 mil quilômetros quadrados e assim, as tendências indicam que esse ano será maior. Charlie, nós temos... Notícia ruim, né, Tôndolo? Bastante ruim. E as reflexões apresentadas pelo Dr. Leandro Parente, que eu apresentei como doutor em Ciências Ambientais, mas não só nesse título, mas ele também é pesquisador do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, que é o LAPIG, e as reflexões dele gerou muita inquietação nos nossos jovens, né, Carol? Sim, o pessoal lá da live, jovens aprendizes da Renato, vocês estão fazendo muitos questionamentos, mandando reflexões também, e eu quero, o nosso tempo já está um pouquinho apertado, eu vou só trazer 2 reflexões que 2 jovens colocaram. A hora que o Pedro Rayan falou, as leis ambientais estão sendo cada vez mais reduzidas para a expansão do agronegócio. Sendo assim, através de atitudes como essas, a nossa biodiversidade está sendo devastada. O Anderson Jarbas colocou lá também, é completamente decepcionante o fato de que para algumas pessoas simplesmente não desperta o interesse, né, a questão ambiental.
Então, eles estão lá colocando joinha, agradecendo também, né, as colocações do Dr. Leandro. Está com certeza muito bacana e causando muito efeito, surtindo muito efeito entre eles. E a gente agradece a sua participação, Dr. Leandro Parente, e essa oportunidade de trazer essas reflexões não só para quem acompanha diariamente o Sistema Sagres, mas também para os nossos jovens aprendizes. Ok, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar apresentando esses dados, discutindo, debatendo sobre essas informações. E, assim, eu diria que realmente a gente tem que fomentar mais esse tipo de discussão, porque realmente a gente tem que conseguir mostrar a importância da preservação do meio ambiente e mostrar que é possível o nosso crescimento de maneira sustentável, né, dada a importância da produção agropecuária no Brasil. Obrigado. Esse é o Dr. Leandro Parente, ele que é doutor em Ciências Ambientais e também é pesquisador associado do LAPIG, que é o Laboratório de Monitoramento do Cerrado, né, e aí ele e também da Amazônia. E também agradeço a você, Charlie, pela oportunidade de compartilhar conosco. A sua pergunta gerou uma mobilização, todo mundo. Que ótima pergunta! Abraço todo, foi um prazer. Obrigado a Carol, obrigado ao doutor Leandro, né? A gente aprende lá na primeira, segunda série, né? Que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Aprende. Bacana. Eu agradeço o Charlie Pereira, também ao Leandro Parente. A gente encerra esta quinta rodada de temas, né, de debates, de reflexões aqui no Meio Ambiente em Tom Maior. E na sequência a gente vai para a reta final, nosso último tema aqui na Sagres TV, no Sistema Sagres, também nas lives da Renapse e também da Rádio Sagres. A gente volta já. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Tom Maior. Tom Maior. Chegamos então no momento final aí, nossa última temática, que vai ser soluções sustentáveis para o lixo e resíduos. Olha que bacana fechar com chave de ouro. Você que nos acompanha aí até agora, essas 2 horas foram intensas, hein, Tom? E rápidas, né? E rápidas. Você da live aí que está assistindo, manda lá um joinha se você está acompanhando aí durante essas 2 horas que você está compartilhando conosco aí, uma alegria muito grande. Bom, para esse tema, então, soluções sustentáveis para lixos e resíduos, a gente tem aqui a Natália Machado, nossa convidada especial, e também o professor Edgar Carneiro. A Natália Machado é mestre em Ecologia e Conservação e doutora em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás. E também já estudou, né, nesse momento em que ela fez o doutorado dela, no Museu Nacional de Ciências Naturais em Madrid. Pós-doutora também no Laboratório de Biogeografia da Conservação da Universidade Federal de Goiás e consultora ambiental com foco em sustentabilidade. Nosso mediador, querido professor Edgar Carneiro, é formado em Turismo e Pedagogia, pós-graduando em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFG e Golden Teacher da Renapse. Bom, vamos começar com um oi então lá na Natália. Oi, Natália, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos muito bem, muito felizes de tê-la aqui, de recebê-la aqui conosco para esse debate. Oi, Edgar. Boa tarde, Ana, boa tarde, Vinícius, doutora Natália, e boa tarde especial para todos os nossos jovens. Bacana. Bom, então eu vou passar a palavra para a Natália, para ela
discorrer um pouquinho aí sobre essa temática tão importante para a gente fechar aí com chave de ouro, soluções sustentáveis para lixo e resíduos. Como fazer, Natália? Ontem mesmo, eu estou no interior de Goiás, né? E ontem mesmo eu fui fazer uma visita ao lixão da cidade. É algo que eu sempre faço, né? Fiz alguns vídeos e mostrei para as pessoas nas redes sociais. E essa questão do lixo, ela é bem distante da gente, né? Porque geralmente o lixo que você coloca para fora da sua casa, ele desaparece magicamente, né? Alguém passa ali, o lixo desaparece e você não sabe para onde ele vai. E hoje no Brasil a gente tem mais de 3 mil lixões. O lixão, ele está proibido, né? Desde 2010 já tem uma lei, né, que proíbe a formação de lixão. Mas ainda assim a gente encontra, né, até hoje muitos lugares como esse em que o lixo fica a céu aberto, não tem qualquer coleta do líquido, né, que é formado nesse lixo, que é o chorume, e isso é um grande problema ambiental. E as pessoas ficam, quando elas descobrem, né, para onde vai esse lixo, elas ficam sem saber como elas podem atuar. Porque, assim, para quem não sabe, essa gestão do lixo, né, nas cidades, ela tem que ser feita pelos municípios. No Brasil inteiro, a gestão do lixo está sob gestão dos municípios, né? É uma demanda dos municípios. Então, as pessoas começam a questionar o que eu posso fazer para diminuir, né, essa geração de lixo. E eu acho que é bem interessante mesmo a gente começar a pensar nisso como indivíduo, né, qual que é a contribuição que a gente pode dar para a cidade, porque é algo que a cidade não consegue comportar, né? Toda essa gestão, a gente realmente está gerando muito lixo hoje. Doutora Natália, refletindo, né, nessa sua fala, realmente eu consigo perceber que a palavra em foco, ela deve ser ação. E nós da Renapse, nós desenvolvemos diversas ações em todas as nossas unidades espalhadas pelo Brasil, desde pequenas atividades em sala de aula, passando por as movimentações em ações aprendizes, até os projetos que são, né, permanentes, envolvendo os polos, né? E eu tenho alguns exemplos aqui para trazer para a gente. Nós temos o projeto Muda Clima, que é desenvolvido em Palmas, em Tocantins, que realizou já o plantio de mais de 1.000 mudas pelos jovens e seus familiares. Nós temos o projeto Ecologia, lá de Santa Catarina, que eles utilizam os materiais recicláveis para reaproveitar a água da chuva e regar as plantas de um jardim suspenso e de uma horta, né, que eles mesmos já produziram. Aqui em Goiás, nós temos o projeto o Papa Pilhas, que ele recolhe pilhas, baterias e materiais eletrônicos. Já arrecadamos cerca de 400 quilos. Nós temos o Olho no Óleo, que é a arrecadação de óleo que proporciona desconto na conta de água da família, né, do jovem que traz esse óleo. Nós coletamos cerca de 144 quilos, muita coisa. Nós temos aí as imagens, né, que a gente pode ver da sala de convivência. Os jovens, eles confeccionaram sofás e puffs de pallet, de pneus, fizeram almofadas com os uniformes desenvolvidos e também eles desenharam a árvore da sabedoria, cujos frutos são os livros, né? Nós fazemos doação desses uniformes também, que o jovem, quando termina o programa, ele devolve o uniforme. Nós já doamos cerca de 6.000 uniformes. Eles foram transformados em colchas, lençóis, bolsas, puffs, coletas de crachás e cartões magnéticos. Nós doamos também 30 quilos que viraram capas de agenda, de bloquinhos de anotação, de réguas e marcadores de página. Fizemos a parte de adote uma garrafinha. Reduzimos o consumo de copos descartáveis em nossa unidade de Goiás de 15.000 para menos de 5.000. Fizemos doações de mudas, mais de 600 mudas de árvores nativas. Nós também temos a parte de Águas do Cerrado, que é o plantio de mudas inascentes. E, por fim, nós temos o Tampatas, que a gente recolhe as tampinhas para fazer a castração de animais de rua, e que doa depois uma muda de árvore para cada animal que é castrado e adotado. E aí nós já arrecadamos mais de 215 quilos. Aí eu pergunto para você, estamos no caminho certo? E qual seria as dicas que você pode passar para a gente, para os jovens, simples, no dia a dia que a gente pode fazer em casa, no trabalho, na escola e que vão trazer benefícios para o meio ambiente? Olha, eu acho que o caminho é exatamente esse. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. E tem uma coisa que é muito engraçada de se falar, é que vocês estão trabalhando com economia, né? A gestão do resíduo.
E as pessoas às vezes esquecem que o eco é casa e nomia é gestão. E a gente acha que ecologia é só para quem está estudando na faculdade, nesse tema, só para quem é biólogo. Só que ecologia, ela tem que ser entendida por todos, porque ecologia é o estudo da casa. Como que você vai gerir uma casa, economia, que você não conhece, ecologia. Então, a economia e a ecologia, elas têm que andar juntas. Não tem como você pensar em economia sem pensar em ecologia. Então, eu acho que o caminho é exatamente esse, a gente tem que buscar soluções, as pessoas precisam participar também. Então, assim, são vários níveis, né? O Estado precisa ter as ações, as políticas públicas, as empresas também precisam se responsabilizar, porque elas também têm muito lucro com o tipo de embalagem, né, que elas estão escolhendo. E as pessoas também, como cidadão e como consumidor, elas têm esse poder, né, de gerir o seu lixo, fazer melhores escolhas, de separar, fazer a separação correta, de cobrar dos seus representantes, né? Então, acho que vocês estão no caminho muito certo. E essa roda, quando você começa a fazer uma ação, você impulsiona outras pessoas. Porque as pessoas que estão querendo fazer não vão se sentir sozinhas. Então, elas encontram um grupo e isso acaba aumentando, né? O impacto disso vai só se expandindo. Eu acho que está super no caminho certo. É isso mesmo. E a gente precisa entender, desde a nossa infância, a história das coisas. De onde as coisas vêm, como elas são transformadas e para onde elas vão. A gente perdeu muito, né, desse entendimento. E eu acho que quando a gente começa a fazer essa gestão como vocês estão fazendo, o jovem começa a entender, né, que aquele recurso veio de algum lugar e ele tem que ter uma destinação. Natália, a gente perdeu um pouquinho a sua imagem. Chegou uma hora que travou, mas a gente continuou te escutando, viu? Você finalizando aí o seu pensamento. Finalizando a provocação ali que o Edgar, né, trouxe também, perguntando sobre possíveis saídas. O do Edgar continuou ali, mas a gente perdeu a imagem da doutora professora Natália, mas ela conseguiu finalizar. Espero que você também tenha escutado aí de casa quão importante foi essas dicas aí que ela deu sobre a questão do lixo, né, de como a gente conseguir lidar com os nossos próprios resíduos, né? Olhar para casa, né? Exatamente. Olhar para a nossa casa, para a nossa maneira como a gente lida com o nosso resíduo, né? Não é simplesmente, como a Natália muito bem disse ali no começo, o lixo, ele não desaparece, né, Edgar? Magicamente da nossa casa. Vai alguém ali fazer esse trabalho. Vamos ajudar. Eu quero agradecer, Edgar, você, a sua participação. Quero agradecer, Natália, também. Desculpa, a gente perdeu sua imagem, Natália. Não sei se a gente tem ainda seu áudio para escutar um tchau. Eu estou por aqui, eu estou ouvindo vocês, tá tudo bem. A internet na zona rural, ela é um pouco complicada. Eu imagino, mas infelizmente também o nosso tempo foi apertado ali. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Quero que você divulgue aí também, que eu sei que você é consultora ambiental e tem um trabalho também pelo canal do YouTube, pelo Instagram. Se você puder compartilhar conosco. Isso. Meu trabalho vocês podem acompanhar pelo florestaurbana.natureza no Instagram, que é onde a gente tem maior atividade, né? E no Facebook também. E aí a gente está abrindo um canal que é no meu pessoal mesmo, que é Natália Machado. Aí perdeu a imagem de novo. Natália Machado, a gente vai fazer agora um canal no YouTube com várias dicas sobre agrofloresta, sobre essa questão de sustentabilidade, né? Porque é algo que está realmente na moda, mas no bom sentido, né? As pessoas estão entendendo que a gente precisa mesmo ter atitudes em relação a isso. Muito obrigada, Natália. Obrigada, Edgar. A gente vai encerrar nossa programação aqui. Ufa! Né? Passaram aí 2 horas, foi super corrido, mas a gente conseguiu. Acabou, né? A gente vai despedir de você aí de casa, da live, da Renap. Se você que continuou aí jovem às 2 horas, manda um bracinho lá, ó, de forte, porque você nos acompanhou esse tempo todo. Foi muito bacana ter vocês aqui, inclusive nos ajudando com a programação, né, Tom? Com certeza. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Tom Maior. Tom Maior.